agora na cobertura das eleições 2022, para levar para você todas as informações desse período importante para todo o Brasil. Neste sentido, a gente recebe hoje a secretária nacional do PT de Desenvolvimento, a Gleide Andrade, ela que é aqui da nossa região, conhecida por atuar em causas sociais. A gente recebe para bater um papo com ela. Gleide, seja muito bem-vinda. Para a gente iniciar, Gleide, para quem não te conhece, quem é Gleide, onde nasceu, o que a Gleide faz atualmente? Então, eu nasci aqui em Divinópolis, me criei em Cajuru, entre Cajuru e Divinópolis, né? Eu sou um pouco de tudo que eu encontrei pelo caminho, como diria o poeta. Eu sou professora de filosofia, dei aula no estado, dei aula aqui no Colégio Roberto Carneiro em 2001, se eu não me engano, já tem bastante tempo. Moro em Belo Horizonte, sou secretária de Finanças do Partido dos Trabalhadores, estou na coordenação nacional da campanha do Lula e hoje estou me colocando como pré-candidata a deputada federal por algumas razões. A principal delas, Gisele, é o fato de eu ser mulher. Eu quero dizer para você que o Brasil tem uma dívida, uma reparação de 500 anos com as mulheres. E agora, com o governo Bolsonaro, a dívida aumentou, porque nós perdemos muitos direitos, a violência contra nós aumentou muito, seja violência doméstica, seja violência no trabalho, seja o assédio moral. Então nós estamos precisando cuidar mais umas das outras. É muito difícil você compreender por que nós vivemos num país tão rico como o Brasil, com tantas potencialidades, e você vê pessoas passando fome, pessoas não tendo emprego, pessoas voltando a estar abaixo da linha da miséria. Então são essas razões humanas, cristãs, que me fazem lutar por um mundo melhor e por isso, desde então, eu sempre participei muito de ações que tivessem envolvido com a questão das mulheres. Eu tenho um orgulho de dizer que eu fui do primeiro Conselho dos Direitos das Mulheres de Belo Horizonte. E foi vendo essas situações de perto que te fez ter essa vontade de entrar na política? Nós podemos falar aqui de 700 mil vidas que nós perdemos no ano passado. E eu sempre digo o seguinte, minha mãe tem uma máxima que ela diz assim, mãe não nasceu para enterrar filho. E eu tenho acordo com ela. Aliás, a Adélia Prado também fala isso, nossa poeta aqui. Veja, uma coisa é uma mãe enterrar um filho por uma doença que não tem cura. Outra coisa é você enterrar filho por falta de vontade política de comprar vacina. Nós podíamos ter preservado ao menos 70% dessas mortes de Covid. Mas por uma opção do Bolsonaro, do governo federal, de negar, de não querer comprar vacina, por isso a gente qualifica ele como negacionista, muitas vidas foram perdidas. Muitos filhos, muitos irmãos, muitos pais. Então essas coisas vão criando na gente um sentimento de indignação muito grande. E só tem uma forma da gente mudar as coisas, é se a gente se colocar. Eu não tenho problema de me colocar, eu estou me colocando porque eu acho que no Congresso Nacional, se tem a bancada da bala, se tem a bancada da Bíblia, se tem a bancada do gado, pode ter a bancada das pessoas que querem cuidar das outras. Eu quero me qualificar e me colocar nessa bancada aí, para ajudar as pessoas e, sobretudo, as mulheres que têm sofrido muito. A mulher cresceu muito em diversos segmentos, profissional, entrou na política, mas mesmo assim, até hoje, essa participação ainda é muito pequena, né? Ainda há muito abuso, há muita violência. Neste sentido, como você pensa fazer? Veja só, o ano passado, 4 mulheres morreram por dia de feminicídio. Isso significa dizer que 4 mulheres morreram pelo simples fato de ser mulher. Feminicídio, essa palavra que parece difícil, significa isso. Então elas não morreram porque elas roubaram, porque elas traficaram, porque elas... Não, elas morreram só porque elas são mulheres. Durante a pandemia, quem mais perdeu os postos de trabalho foram as mulheres. Porque quando nós entramos em lockdown, as primeiras pessoas que nós dispensamos foi quem? Foi a empregada doméstica, foi a babá, foi a diarista, foi a faxineira.
Depois, quando o país colapsou em crise econômica, que é o que nós estamos vivendo, quem que os empresários mandaram embora primeiro? As mulheres. Por quê? Porque mulher tem licença maternidade, mulher amamenta, mulher leva filho na escola. Então nós vamos ter que criar políticas de proteção da mulher, mas também políticas de geração de emprego e valorização da mulher na sociedade. Porque veja, se nós servimos para gerar nossos filhos, para educá-los, para contribuir no orçamento doméstico, hoje mais de 80% das mulheres trabalham e ajudam no orçamento da casa. Por que nós não servimos para ser vereadoras, deputadas estaduais, federais, governadoras? Então nós vamos ter que ter política e para isso tem que ter deputado, porque quem cria as políticas são os deputados. Por isso nós vamos ter que ter políticas de proteção e valorização da mulher na sociedade. E é bom lembrar sempre, Gisele, que hoje nós já somos 53% da população brasileira. Não é pouca coisa. E o Ministério do Desenvolvimento publicou uns dados ontem sobre a pobreza extrema no Brasil. Você tem acompanhado de perto, eu queria avaliação sua nesse sentido, desses números, deste aumento, mais de 30% em algumas regiões. Sem falar do IDH cada vez mais baixo, né? Olha, eu queria dizer para vocês o seguinte, como eu disse, eu moro em Belo Horizonte e eu trabalho uma semana em Brasília, outra semana em São Paulo. A coisa que tem mais me estarrecido é ver como cresceu as populações de rua nas grandes cidades. O que acontece com São Paulo, por exemplo? As pessoas do Nordeste voltaram a descer, nós tínhamos parado isso nos governos do Lula. As pessoas voltam a descer à procura de emprego. Quando elas chegam em São Paulo, elas não conseguem o trabalho, mas elas também não conseguem voltar. Aí elas vão morando à margem, por isso elas são chamadas de marginalizadas. Elas vão morando às margens da sociedade, debaixo de viaduto, né? na margem das rodovias. Aqui em Minas é a mesma coisa. As grandes cidades, e Divinópolis é uma grande cidade, então vocês sabem do que eu estou falando. Nós temos população de rua hoje, a crescente da população de rua é assustadora, porque as pessoas estão vindo em busca de oportunidade. Não tem para onde voltar, não tem o que comer. E o que é pior, nesse tempo de frio, elas morrem também de frio. Como não bastasse a fome, elas morrem de frio. Então a situação do Brasil ela é alarmante. Os dados de pobreza no Brasil são assustadores, mas são assustadores porque ninguém consegue explicar, e aí o Bolsonaro podia explicar para nós, como é que pode um país que é o maior produtor de café do mundo ter o quilo do café a R$36. O país que tem uma das maiores criações bovinas do mundo, a carne de boi está a R$60. O país que tem um imenso porto petrolífero, hoje os trabalhadores, as pessoas terem que pagarem a gasolina em dólar. Nós pagamos R$8 porque a gasolina é em dólar na bomba. No entanto, eu recebo em real. O botijão de gás, como é que está o poder de compra? Qual é a dona de casa que dá conta de pagar R$130, R$150 no botijão de gás? Uma faxina é R$150. Uma faxina é R$150. Então, a diarista, que a gente chama de faxineira, ela faz uma faxina para pagar o botijão de gás. Aí não sobra para comida. Ok, Gleide, muito obrigada. Boa sorte para você e fique à vontade para se despedir. Eu queria agradecer a todos vocês, dizer da alegria de estar aqui na minha cidade e quero dizer que os meus compromissos firmados com a dignidade humana, com a promoção humana, com o emprego, com a renda, com a nossa juventude que está tão sem perspectiva, é o que eu vou levar comigo. E eu estarei sempre aqui por Divinópolis, porque é aqui que eu nasci. Minas precisa de mulheres no Congresso Nacional. Nós temos essa subrepresentação aqui em Minas. Isso é muito sério, gente. Tudo na vida tem que ter equilíbrio. Você não pode, se você beber um café muito quente, você queima a boca. Se você beber uma água muito gelada, você inflama a garganta. Então o Congresso Nacional, ele tem que ter equilíbrio, ele tem que ter homens e mulheres. Agora vai ouvir todos os pré-candidatos por Divinópolis para que você possa conhecê-los, né, e futuramente, quando forem candidatos, fazer a sua escolha.